Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convide sua família, coloque essa videoaula no pendrive, coloque na televisão, venha todos para a sala e venham comigo assistir esta videoaula da Escola Dominical. Internauta, vamos juntos estudarmos a lição de número 6 do primeiro trimestre de 2017, cujo tema é: Deus encoraja Josué a liderar e tomar posse da terra prometida. O nosso textual diz o seguinte: portanto, dê ordem a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Veja bem, Moisés não teve o direito de entrar na terra prometida e agora ele teria que ordenar a Josué, porque ele apenas veria a terra. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição, ela diz o seguinte: uma pessoa sem motivação nada realiza na conquista e nada experimenta de novo em seu viver. Estou passando para vocês, nesse vídeo aí nós vemos esse garotinho, não tem pés, não tem mãos, mas ele tem motivação para realizar alguma coisa. O primeiro capítulo do livro de Josué não começa com milagres, mas com uma motivação para que tanto o líder quanto o povo sejam capazes de enfrentar novos desafios. Queridos professores, queridos alunos, nós precisamos estar preparados para os novos desafios. Nós vemos aí, nesse vídeo que estou mostrando aí, que esse garotinho está enfrentando um novo desafio. Isso é um exemplo para nós, isso é para servir de experiência para nós. O objetivo da primeira parte da lição é o seguinte: falar da importância da motivação. Então, meus queridos, nós precisamos ter uma escola motivada, uma igreja motivada e uma diretoria motivada. Sem motivação nós não chegamos em lugar nenhum, nós não realizamos nada de importante. O 1.1 diz assim: a importância da motivação. É interessante que nós estejamos motivados. Uma pessoa sem motivação nada realiza, nada conquista e nada experimenta de novo na sua vida. Quantas pessoas que vivem a vida toda, mas não acontece coisas novas na vida dela. É preciso acontecer coisas novas na sua vida, meu amigo. É preciso acontecer coisas novas na sua vida, meu querido irmão, querido professor. Você precisa também estar inovando a sua escola a cada dia, para que aconteça coisas novas. Por que causa Josué foi motivado? Para alcançar as promessas divinas e conduzir seus liderados a alcançarem o mesmo. Então é papel do líder atingir o sucesso, mas trazer também seus liderados para o sucesso, apontando o melhor caminho. Eram motivados? Essa é a pergunta. Eles eram motivados? Não, eles eram obstinados e, acima de tudo, medrosos. O medo atrapalha. As pessoas medrosas faz com que a caminhada diminui o seu ritmo, porque eles não podiam ser guiados por uma pessoa qualquer. Então era preciso que tivesse um líder na altura. Eram pessoas que sempre precisavam de cuidados especiais, eles sempre estavam dependendo dos outros. Então, qual era o perfil de um líder que Israel estava precisando? Era o perfil de um líder tipo Josué, que Deus viu nele as qualidades. O líder deveria ser alguém dotado de uma capacidade especial, de uma sensibilidade apurada e de uma visão clara. Vejamos aí, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês aí, nós vamos ver o que é liderança. Todos trabalham uma folha que vem e cai no caminho. Lá tem alguém que, se outro não vir orientar como fazer, o trabalho para. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Nós precisamos aprender a ser liderado, mas que o nosso líder também tenha a formação de líder.
Essa lição está nos trazendo para que nós possamos entender que é preciso ter lideranças. É preciso que a liderança também esteja preparada. Não basta ter boas qualidades. Ah, mas o líder fulano tem boas qualidades. Não, não basta isso. Essas qualidades precisam estar recheadas de motivação. Precisa ter recheio. Qual que é o recheio? Motivação. O que vamos fazer? Vamos, pessoal. Quer dizer, vamos, nós vamos vencer. Era assim que Josué conduzia o povo. A necessidade, 1.2 diz assim, a necessidade de estar motivado. Substituir quem nunca fez nada é fácil. É fácil, meus queridos. Você entrar no lugar de uma pessoa que nunca fez nada na vida. É muito fácil. Agora, substituir alguém que tem história, que fez história como Moisés, era algo que certamente mexia com todos os brios de Josué. Josué não ia substituir alguém que não fez nada. Ia substituir um herói na fé. A motivação era um requisito indispensável. Nós estamos cheios de líderes que não têm motivação, parece que vivem empurrado. Ninguém seguiria Josué se notasse nele depressão ou falta de energia. Meus queridos, nós estamos com muitos líderes nas nossas igrejas, ou nos nossos trabalhos, com depressão. Não consegue resolver problema, tem que ajudar. O líder é para ajudar aqueles mais fracos a caminhar, a colocar aquelas pessoas no caminho. É de suprema importância que nosso tanque motivacional esteja cheio, para que a realização de qualquer tarefa que devemos executar, ela possa surtir seus efeitos, meus queridos. Então nós precisamos aprender a ajudar uns aos outros. A liderança precisa ver, precisa entender que ninguém que deseja sucesso, que almeja posição espiritual mais alta, chegar mais próximo de Deus, está disposto a seguir pessoas cansadas, desencorajadas, sem alvo. O povo de Deus é um povo heróico, é um povo que canta. Os guerreiros se preparam para a grande. Então, é um povo guerreiro, é um povo que quer avançar, quer conquistar. Então, ninguém, nem nos dias de hoje, está disposto a seguir uma liderança cansada, uma liderança que não tem alvo. É preciso pessoas que conseguem enfrentar as barreiras. 1.3 diz assim: a motivação gera forças para seguirmos adiante. Em uma tempestade, em alto mar, quando o seu barco vai querer afundar, se você não tiver motivação para ir adiante, não tiver força para lutar contra as ondas, o seu barco vai afundar. O aval de Deus é importante. Deus já deu o seu aval a Josué diante da sua congregação, e todos o veem como um sucessor amparado pelo Senhor. Isso que é interessante, meus queridos. A liderança não entende. Professores de escola dominical, a igreja quer ver um líder que tenha o respaldo de Deus, que tenha unção, que possa transmitir a palavra de Deus com autonomia. Grande responsabilidade entre um emaranhado de ideias. Era muita gente com muitas ideias. Todavia Josué, para ele havia um misto de terror e de grande responsabilidade estar diante daquele povo. Não é fácil. Meus queridos pastores, queridos obreiros, vocês são responsáveis pelas ovelhas que vocês conduzem. Vocês terão que prestar conta delas a Deus. Como quem apresentará conta a Deus, diz a Bíblia desta forma. E daí vocês querem ser um líder que não chega a lugar nenhum, sem motivação, comandar uma geração que contribuiu para o atraso em sua posse da terra prometida. Essa era a missão de Josué: comandar pessoas para baixo, pessoas negativas, pessoas que atrapalharam. Mas ele tinha a missão de fazer com que este pessoal atravessasse o Jordão. Ele viu a antiga geração impedida de tomar posse de sua herança há anos atrás. Então, meus queridos, nós precisamos passar isso para nossos alunos. Muito pessimismo
atrapalha também não só você, atrapalha toda a sua família de tomar posse de coisas melhores, de se apoderar de coisas melhores, porque Deus nos deu coisa grande. Viu também seu líder ficar de fora da terra por causa das incredulidades daquela geração. Josué, por exemplo, viu Moisés, o grande líder, ficar de fora, não poder entrar na terra prometida. Mas Josué tinha um alvo, Josué estava olhando para a frente. Do que Josué precisava realmente para servir o Senhor? Josué precisava de um tratamento de choque da parte do Senhor. Quando falamos de tratamento de choque, nós entendemos quando a pessoa está com um problema de coração que dá aquele choque para dar um infarto do miocárdio. Mas, meus queridos, não era isso na vida de Josué, mas Josué precisava de um tratamento de choque. Coragem, Josué, vamos, Josué, a terra é nossa, e Josué precisava desse tratamento para levar o seu povo, pois ele substituía das maiores lideranças que o mundo bíblico conhecia daquela época. Não passava pela mente de Josué o estar de tão elevada posição. Meus queridos, deixe status de lado, meus queridos. Para Deus não há diferença. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, você precisa de humildade. Quando você está à frente de um cargo na obra de Deus, você precisa entender que o maior é Deus e que você não passa de um servo. No 2.1, o objetivo é demonstrar as fontes de motivação para se viver a vida cristã. Obreiros não conhecem as fontes de motivação, professor de escola dominical não conhece as fontes de motivação. Ah, meus queridos, como eu fico decepcionado quando eu chego numa igreja que eu vejo um professor sem recurso nenhum, apenas lendo uma lição de escola dominical. Eu às vezes pergunto, você mandaria seu filho para a escola se lá não tivesse um quadro? Se lá não tivesse material didático para que seu filho pudesse aprender melhor? Então, meus queridos, saímos desse atraso, vamos avançar, vamos fazer o melhor para o nosso povo. Então, vamos demonstrar as fontes de motivação para viver uma vida cristã. De onde buscar essas fontes? 2. As fontes de motivação. Quanto mais aproximarmos do Senhor, mais as pressões, as provações se intensificarão e correrão para desestimular nossa caminhada. São muitos que dizem, você não vai conseguir, não vai. Ah, por aí é difícil, é complicado. Mas onde está a tua visão? Onde está a fonte que te motiva? Por isso precisamos estar motivados, sem jamais perder o foco da fonte que nos motiva. Qual é a fonte? Onde está o teu foco? A tua esperança está em quê? Você está olhando para onde? A nossa esperança vem do Senhor. Nós estamos olhando para cima. Ele é o nosso foco, Ele é a nossa inspiração. Jesus Cristo é a nossa inspiração. Ele venceu para que nós também fôssemos vencedor. 2.1 diz, a fonte suprema de Deus. É de onde nós estamos buscando. A narrativa nos indica como Josué alcançou a motivação necessária para dar início à sua tão arriscada empreitada. Era fácil? Não era. Era arriscado. Josué teve problema. No seu meio tinha incrédulos, judeus incrédulos, pessoas que queriam atrapalhar. Tinha Acã, tinha outros que atrapalhavam a caminhada. Não era fácil, mas ele estava lá e era arriscado, mas ele cumpriria o que Deus tinha falado. Porque somos tão cheios de estratégias que não nos levam a lugar nenhum. Meus queridos, nós precisamos de estratégia que dê resultado. Qual é o meu foco? O que eu vou buscar com isso? Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? Professor, quando você vem para a escola, você tem que vir com foco, com objetivo. Qual é o teu objetivo? Fazer com que os alunos aprendam, os alunos entendam o que é a lição, qual a lição que traz para o nosso dia, a lição que estamos estudando.
Queremos avivar fogo de hoje, mas com as brasas de ontem. Ah, meus amigos, nós estamos mais contando testemunhos dos outros, não costumamos testemunhos que aconteceram conosco. Moisés foi incumbido por Deus para tanto animar quanto fortalecer o seu sucesso. Então, do que Moisés foi incumbido? Para animar, meus queridos. Deus animou aquele povo, chamando Moisés, dizendo: olha, eu vou dar a terra prometida a este povo. Eles que perderam uma grande bênção. Homens guiados por Deus jamais ficam curto de visão, ficam míopes. Nós estamos cheios de pessoas que parece que, como diz o ditado, não enxergam um palmo adiante do nariz. Qual é a regra fundamental de preparo de pessoas? Qualquer instituição que deseja seguir adiante sabe que é fundamental preparar pessoas e encorajá-las para avançar. Meus queridos, nossas igrejas não existe treinamento. Grande parte da nossa igreja não existe treinamento. Eu digo da Assembleia de Deus, que é a minha igreja, as pessoas falam o que quer. Às vezes num culto, nós vamos num culto, ouvimos o que não queremos ouvir, porque as pessoas não foram treinadas para nada. Professor de escola dominical que sequer sabe o que ensinar, mas se dá cargo. Meus queridos, pastor, liderança, acorda, treine as pessoas, treine para o evangelismo, treine para ser professor, dê motivação a essas pessoas, deixa de ser carrasco, deixa de viver lá no passado, venha para a frente, vamos avançar. Estamos vivendo uma nova era, um novo modelo de vida, onde as pessoas estão se perdendo com muito mais facilidade do que aquilo que ficou no passado. A estratégia tem que ser outra. A minha estratégia não está dando certo, vamos ter que mudar, porque nós temos que avançar e temos que conquistar. Que liderança é essa que não treina, que não faz novos líderes? Meu querido pastor, querido professor, tu é professor de escola dominical há 10 anos, você é professor aqui, e você não conseguiu fazer outros professores, você não tem nada de liderança. Eu não sei se você não tem um certo egoísmo, achar que você é somente você que pode fazer essas coisas. Então, meus queridos, é preciso entender que a obra de Deus não é nossa. Jesus Cristo pegou pescadores e transformou em liderança. Agora, professor, você não consegue fazer um segundo professor? Toma vergonha, rapaz. Está diante de uma escola dominical, ensinando há tanto tempo, julgando que sabe, e não consegue fazer um segundo professor. Faça treinamento. Quando faz treinamento, se escolhe os melhores. A igreja quer os melhores. Deus escolheu os melhores. Sabe quem era o melhor naquela geração, naquela infinidade de pessoas depois de Moisés? Era Josué. É por isso que Deus escolheu Josué, porque Josué era o melhor, era o mais capacitado. Agora, nossa liderança escolhe os menos capacitados para ser professor de escola dominical, quando tem muitas pessoas capazes. Não treina, não dá treinamento. Meus queridos, Jesus Cristo treinou os seus discípulos, ensinou, transformou homens simples em grande liderança. Agora, nós vivemos em uma época diferente, em uma época que o pecado está dominando, que a ciência está se multiplicando e as pessoas estão muito mais ocupadas com a evolução da ciência do que com a evolução no conhecimento das coisas de Deus. E você está aí sem treinar o seu subordinado. Então, meus queridos, é fundamental para o crescimento que tenhamos um grupo de cooperadores, de colaboradores treinados. 2.3 diz o seguinte: a fonte inabalável, nós mesmos. Os dias atuais estão marcados por pessoas que servem a Deus, que são bons cristãos, mas que vivem dependendo sempre da oração, da unção ou de uma palavra vinda de lábios de alguém. Eternos dependentes. As pessoas não conseguem caminhar com as próprias pernas, vivem eternamente dependendo dos outros, pedindo socorro espiritual. Não é que eu seja contra que você peça socorro espiritual, mas, meu querido, é preciso criar raízes. Sem raiz você vai ser como uma árvore plantada na areia, ou como uma casa edificada na areia. Então tem que sair dessa dependência. Você foi chamado
para dar fruto. E quem dá fruto não vive em dependência, mas participa do crescimento, participa da alimentação, alimentando a outros. Cristãos garupeiros, que só anda na garupa dos outros, pessoas que por si só não conseguem fazer a manutenção de suas vidas. Veja bem, não consegue fazer a manutenção da sua própria vida, vive sempre um fracasso, sempre uma miséria. Tem que sair disso. Servir a Deus para viver na miséria não compensa. Que Deus é esse que você está servindo? Um Deus grande, um Deus forte, um Deus que promete bênção, e você vive sem conseguir manter-se a você mesmo. E quando isso não ocorre, elas não se dão ao compromisso de manter acesa as chamas espirituais de sua vida. Meus queridos, tem pessoas que só acendem a chama na igreja. Está fora da igreja, tudo se apaga. O 3 diz o seguinte: o objetivo. Professor, não saia do objetivo, professor. Deixa de contar história que não tem nada a ver com a lição. O comentador da lição passou tempos de oração, estudando, pesquisando, para mandar uma lição para nós. Agora você busca em fontes que não se encaixam. Você está contando história em vez de ensinar a lição. O que você está pensando? Gostaria você de ter um trabalho imenso, oração, consagração e pesquisa, para preparar um material, para ver na mão de outro que não sabe dar valor. Nós precisamos dar valor à lição. Da lição, dar valor do trabalho do comentador. Então, vamos no objetivo. O objetivo agora do terceiro ponto é ensinar como buscar a automotivação e ser fiel à visão que Deus nos dá. Fala de pessoas motivadas. Jesus motivou muita gente. Então, nós precisamos ser motivados. E a motivação também faz parte de crescimento. Sem motivação nós não conseguimos crescer. Como motivar a si mesmo? Nós precisamos motivar a nós mesmos. Há pessoas que se acomodam e se acostumaram a ter quem lhes acalente por toda a vida. Tem pessoa que está precisando só de colo. Ela não se motiva, ela sempre vai buscar uma palavra com alguém. Ela sempre quer que alguém diz alguma coisa para ela se motivar. Ô meu amigo, o que você está buscando? O que tem dentro de você? Tais pessoas já não possuem mais alvos, um motivo para acordar e lutar por eles, uma razão para viver. Qual o seu alvo? O que você está buscando? O nosso alvo é a recompensa que o Senhor nos dará, que o justo juiz dará, como Paulo disse. Na vida cotidiana também nós temos alvos. O jovem, às vezes tem o alvo do casamento, ele tem que buscar viver para isso, ter motivação para isso. A moça, ela também tem um alvo, ela se quer casar, ela também tem que buscar motivação para isso, se preparar, se adornar para o seu noivo. Então, meus queridos, não podemos perder, sempre tem que ter um motivo para lutar. Eu sempre digo, quando você deixa de sonhar, a vida acaba. Você pode ter 80 anos e você ainda está sonhando em fazer alguma coisa. Por quê? Porque sua vida não acabou. Vejamos alguns conselhos práticos. Então, a motivação começa quando estabelecemos um alvo. Então, meus queridos, quando vai começar a tua motivação? Quando você tem um alvo estabelecido. Professor, qual o alvo? Quantos alunos você quer ter na escola? Eu vejo escolas fracassando e os professores não se dão conta que eles precisam mudar, que eles precisam buscar mais materiais didáticos para que as pessoas possam se motivar para vir à escola. E interessante que quando chega, às vezes a escola hoje foi uma bênção. Meu querido, depende do ano que você viu. Eu tenho visto fracasso, escolas vão ensinar, e tenho visto depois as pessoas dizendo, a escola foi uma bênção. Você já acostumou na ladainha em falar que foi uma bênção aquilo que não foi. A escola ela tem que trazer motivação para aluno, a escola é para isso. Quando nós colocamos nossas crianças na escola, que elas vão começando desde do
do pré até ir alcançando para atingir a nível de faculdade, ela precisa de motivação para que ela possa ir conquistando degrau por degrau. Conquista o primeiro ano, conquista o oitavo, conquista o primeiro grau, conquista o segundo e depois conquista o terceiro. É preciso de motivação. Agora a escola dominical morrendo e a liderança não vê. Troca, meu filho. Troca, meu filho. Na liderança da igreja tem que ficar os melhores, os mais usados, os que têm mais intimidade com Deus, os que têm visão de crescimento. Então é muito mais fácil quando uma igreja cresce nós criticarmos. Por quê? Nós não temos capacidade, nós não temos motivação para fazer igual ou fazer até mais. E por isso é muito mais fácil nós criticar. Eu vejo professor e pastor criticando as lições. Quando a lição vem, que ela é puxada aí, os pastor e professor ficam criticando, dizendo: será que ele age dessa forma? Será que ele cumpre o que está aqui? Ó, meu filho, a lição foi feita para nós estudar e passar o que é bom para os nossos alunos, não para criticar seus autores. A motivação correta produz alegria e contentamento. A pessoa que tem uma motivação com algo, uma motivação com objetivo sério, ela tem alegria, ela produz contentamento, é motivado por uma visão. Meus queridos, quem não sonha, quem não tem um foco, um alvo para alcançar, quem não projeta onde quer chegar, ele não tem motivo, ele não tem visão. Então é preciso você ver amanhã, como eu estarei amanhã, de que forma eu vou estar amanhã, aonde eu quero chegar. Você pensa isso? Professor, você pensa isso? Ou você diz: não, basta o pão de cada dia e tal. É assim que você está pensando? Não, eu quero viver hoje, não quero pensar no amanhã. É dessa forma? Não pense no amanhã não, meu filho. A Bíblia diz que é os que permanecerem até o fim. Então, quando dizer os que permanecerem até o fim, está dizendo que sua salvação não é hoje, mas ela tem que ir até o final. Ela não é um produto de hoje, é uma necessidade para toda a vida. 3.1, a motivação começa quando estabelecemos um alvo. Tem pessoas que não fazem nada na vida, eles nunca passam de medíocres empregados. Perdão da palavra, meus queridos. Muitas pessoas não passam de medíocres empregados recebendo salário de fome, ou limpando o banheiro da casa dos outros, porque não tem alvo. Trace um alvo hoje. O que você quer fazer? Essa vida tua precisa mudar, essa vida medíocre precisa mudar. Então a motivação começa quando você estabelece um alvo. Mas professor, eu não sei nem o que estabelecer um alvo. Alvo é onde eu quero chegar. Eu quero comprar um sítio. Então eu desde hoje já estou trabalhando para quê? Para que eu possa atingir esse alvo. Então desde agora eu tenho que administrar de forma que esse alvo seja alcançado. Sai dessa mediocridade, meu querido. Contentando com nada, que é isso? Vive de uma bicicleta. Eu não estou querendo te menosprezar pelo que você possui, mas pela tua falta de visão, pela tua falta de enxergar e planejar onde você quer chegar. Josué tinha um alvo em sua vida, uma missão designada por Deus. Meus queridos, Deus tem algo na nossa vida, nós não atingimos. Por quê? Porque nós não conseguimos ver o alvo que Deus tem para a nossa vida, o que Deus tem para nós. O alvo de Josué era habitar em Canaã com seu povo, e os filhos de Israel eram o alvo, conduzir o povo, levar o povo até a terra prometida, sem orgulho. Essa era a posição de Josué. O que o alvo projetado por Deus revela para a nossa vida? Um alvo projetado por Deus, esforço e ânimo. Isso aconteceu com Josué. Deus projetou, ele se esforçou e teve ânimo e conquistou a terra como Deus havia prometido para ele. Desprenderemos força, mas deveremos agir com alegria. Meus queridos,
Tem pessoas que reclamam a vida toda. Esquecem, nós estamos numa lição aonde nós podemos lembrar que o Senhor quis matar todo mundo no deserto por causa de murmuração. 3.2 assim: a motivação correta produz alegria e contentamento. Eu sou motivado, eu sou alegre. Não brigo com todo mundo. Tem pastor brigando com todo mundo. Por exemplo, parece que não tem uma visão de reconciliação, uma visão de crescer, aumentar, de entender, de procurar, de descobrir o que está acontecendo. Por que você está triste? Por que você está murmurando? Então, a liderança precisa fazer essa descoberta. Por que você não veio? Por que você não compareceu? Mas não, nós já queremos executar e puni-los. É dessa forma. Ah, meus queridos, a visão de Jesus era inserir muitos pastores da Assembleia de Deus, ministros, obreiros, professores de escola dominical, não está enquadrado na visão de Deus, na motivação de Deus, não está enquadrado, porque a motivação de Jesus qual era o objetivo de Jesus? Inserir pessoas, e a igreja não insere. Meus queridos, coloque cada um no seu devido lugar, treine esse pessoal, que você vai ver como as coisas mudam. A motivação correta produz alegria e contentamento. Qual lição podemos aprender com os 40 anos no deserto? Serve de alerta, pois podemos também estar na casa de Deus e andar errante sem chegar a lugar algum. Meus queridos, é verdade. Na casa de Deus nós ouvimos a palavra de Deus, nós ficamos abismados. Ai meu Deus, eu não posso fazer isso. Ai meu Deus, eu não posso fazer aquilo. Mas eu fiz. Quer dizer, você não tem domínio próprio. Você está como um povo que passaram 40 anos no deserto, murmurando de Deus. Você está na casa de Deus e murmura. Você está na casa de Deus e fala mal do irmão. Você está na casa de Deus e tem orgulho, tem inveja, quer ser grande. E daí? E daí você não passa do povo que viveram 40 anos no deserto, mas não chegaram a lugar nenhum. Motivado por uma visão. Eu acho lindo quando o comentador diz motivado por uma visão. Josué já se via entrando na terra prometida e possuindo com aquela nova geração que daria a terra. Uma visão dada por Deus nos traz responsabilidade, mas também produz alegria. É triste viver sem utilidade no reino de Deus. Meus queridos, para de ser inútil, de não ter, por exemplo, na igreja, você não serve para nada. É triste viver sem utilidade, meus queridos. Abraçar a visão como um destino. Não, meu destino está traçado nesta visão. Eu vou até o final. Como professor da escola dominical, eu vou traçar aqui um destino para este ano. Nesse ano de 2017, quando findar o ano, eu estou com X a mais de alunos na escola dominical. Mas cadê teu carisma? Cadê teu amor? Ah, meus queridos, se você não tiver motivação, você não vai ter carisma. Josué tomou para si a visão como um destino. Como você tem tomado a visão que Deus tem te dado? Todos os dias ele acordava sabendo tanto para onde ir, quanto deveria fazer. Como professor da escola dominical, quando você acorda, você pensa como você irá ensinar a escola, como você irá conquistar mais alunos, como líder, como evangelista, porque nós estamos cheios de gente apenas ocupando púlpito. Eu chego nas igrejas, às vezes está o púlpito lotado. Se perguntasse a cada um o que você está fazendo para o reino de Deus, qual a tua motivação, qual o teu foco? Então, concluindo, meus queridos, esta maravilhosa lição, concluindo, a conclusão diz assim: qual a fonte de nossa motivação? Quando o nosso coração está cheio de Deus, tudo o que desejamos é produzir fruto que o alegre. Então, esse é a fonte da nossa motivação, produzir fruto que nos alegre. Busquemos sempre saber o que fazer e façamos com a motivação correta, porque tem motivação que não leva a lugar nenhum. Um abraço a todos, queridos internautas. Eu vivo pedindo, se inscreva aí no meu canal,
porque é dependendo do que vocês estão se inscrevendo, é que nós vamos fortalecendo esse trabalho e vamos continuar com essas videoaulas. E no meu site vocês entrem lá, e aqueles que achar necessário pegar a lição já pronta para ensinar, é só baixar a lição, colocar no seu notebook ou no seu data show. E boa aula a todos, que Deus abençoe a todos os internautas, a todos os alunos, a toda a liderança, em nome de Jesus, amém.